Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos, termos um bom momento com o Senhor, compartilharmos um pouco da palavra de Deus a fim de ganharmos um fortalecimento para a nossa fé. Nestes dias, nós temos estudado o livro de Atos, onde nós percebemos a formação da igreja. Naquele período, como viviam os convertidos. Naquele período, a primeira igreja, a dita igreja primitiva, como vivia? Qual era realmente a tônica, a coisa importante da igreja? E nós temos visto isso aqui nas viagens do apóstolo Paulo, não é? De como ele realmente se preocupava com os irmãos e passava e repassava nas igrejas, indo verificar pessoalmente se aqueles irmãos estavam crescendo e estavam avançando na fé. Ele também formava líderes para deixar nas igrejas, como era o caso de Priscila e Áquila, que ele saiu com eles de Corinto e os levou até Éfeso. E agora nós vamos continuar no capítulo 18, do verso 24 até o verso 28. Está escrito: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Eu adoro essa passagem, acho ela muito impressionante, porque aqui nós estamos vendo a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, não é? Quando realmente ele estava lá em Éfeso. E o que aconteceu? Nesse meio tempo que ele chegou em Éfeso, um judeu chamado Apolo era um homem realmente eloquente e poderoso nas escrituras. Ele não só falava bem, como ele conhecia as escrituras. Dá para entender? A necessidade de uma coisa depende da outra. Eu posso falar muitas coisas, mas se aquilo que eu falar não for as escrituras, baseado, firmado nas escrituras, então são só pensamentos e elucubrações pessoais e humanas, não é? Ele tinha essa qualidade, ele era eloquente e poderoso nas escrituras. Então, ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava. Ensinava como? Com precisão a respeito de Jesus. Puxa, eu acho isso fantástico, porque nós estamos vivendo dias que as pessoas nem conhecem Jesus. Elas não sabem quem é Jesus, os seus ensinamentos. Quais são realmente as coisas que o Senhor deixou como valores, para o caráter cristão, para a vida cristã. As pessoas não pensam, não meditam nisso. Elas acham que andar com Jesus é apenas você amar as pessoas e ser bonzinho e não brigar com ninguém e não entrar em situações complicadas. E o ensinamento bíblico, querido irmão, é muito mais profundo do que isso. Inclusive, para se ter qualidade no amor, é necessário conhecer a palavra. Para se ter qualidade na vida cristã, é necessário que ela possa ser acompanhada da prática e obediência à palavra de Deus. Não é uma coisa que eu faço quando eu quero, quando eu acho bacana e do jeito que eu penso ou que eu tenho conclusão. Eu preciso realmente obedecer e andar segundo as Escrituras, como nós estamos vendo aqui e você vai ver em todo o tempo na palavra. Este homem, então, conhecia apenas o batismo de João. Ele começou a falar com ousadia. Paulo estava pregando com ousadia na sinagoga. Mas quem estava também na sinagoga? Priscila e Áquila, aqueles dois discípulos que Paulo havia trazido de Corinto até Éfeso. Eles estavam ouvindo o que o Apolo estava falando. Olha que coisa interessante. Eles chamaram Apolo depois da pregação e foram conversar com ele. E olha o que está escrito aqui. Tomaram-no consigo e com mais exatidão ainda lhe expuseram o caminho de Deus. Prestou atenção nesse detalhe?
Viu como deve ser a nossa vida cristã? Priscila e Áquila, por terem andado com o apóstolo Paulo, tinham tido um entendimento maior. E o Apolo era um servo de Deus, estava pregando o evangelho com todo fervor. Mas veja só, Priscila e Áquila o chamaram porque ele só conhecia o batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Lembra disso, de João Batista? Mas o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Ele disse que as pessoas seriam batizadas com o Espírito Santo. Então eles foram conversar com Apolo e explicar com mais exatidão, puxa, com mais profundidade, o caminho de Deus. Veja, eu preciso aprender isso. Você também. Nós também precisamos aprender com mais exatidão o caminho de Deus. O caminho. Então o que implica isso? A direção aonde nós vamos andar. Como nós vamos andar? A igreja crescia dessa maneira, na exatidão das Escrituras, entendendo cada vez mais como andar no caminho de Deus. Isso é fundamental para a igreja. Isso não é apenas um desejo pessoal, não pode ser apenas uma política, não pode ser apenas um movimento social. Precisa haver uma fidelidade às Escrituras sagradas. Eu não posso entender que eu possa declarar-me cristão sem ser fiel às Escrituras e àquilo que o Senhor nos deixou. Então, eles ensinaram, eles ajudaram, e quando Apolo ainda disse, mas eu quero ir por toda a Caia, por toda a Grécia, pregando o Evangelho, eles escreveram cartas para que os irmãos daquele lugar, de onde eles tinham vindo, o recebessem, para que eles também ouvissem os seus ensinamentos. Porque com grande poder ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Provando por meio das Escrituras. Olha, desculpe insistir, mas se existe uma realidade, uma verdade absoluta para qualquer cristão, é o conhecimento da palavra. É desta maneira que nós vamos ter mais intimidade com Deus e vamos conhecer o seu propósito, conhecer, experimentar a sua vontade, discernir realmente a vontade do Senhor através das suas Escrituras, através daquilo que Ele nos deixou como orientação. Eu desejo realmente que cada vez mais você fique firme e fortalecido